Queridos amigos, mais uma vez trazemos uma parábola de Jesus para o nosso entendimento. É uma parábola bastante curta, mas tem tudo a ver com os momentos de mudança e transformação pelas quais cada pessoa e também as civilizações através dos tempos passam. Vamos à leitura. Parábola da figueira em vegetação. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Mateus, capítulo 24, versículo 32 a 34, Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 30 e Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 32. Muito bem. Então, naquela época de Jesus, era muito importante o plantio e a vegetação benéfica para o sustento dessas pessoas que viviam naquela época, dos judeus da época, né? Então, nós vamos ver que eles se preocupavam muito com o plantio do trigo, com o plantio da cevada, do centeio, com as vinhas, com as figueiras, que eram muito apreciadas pelos seus frutos, e pelas oliveiras, que fabricavam o óleo, e toda uma série de vegetação necessária ao sustento e ao bem-estar dos judeus, ainda que eles estivessem sob o domínio romano. Então, Jesus, sabendo disso e sabendo a ligação do povo com esses elementos da vegetação, explica que, observando as figueiras, quando elas começam a deitar folhas, galhos mais tenros e tudo mais, qualquer pessoa saberia que ela está anunciando o fim da primavera e a chegada do verão. Da mesma forma, quando chegasse o momento dele voltar à Terra, um momento de grande transição planetária, vários sinais seriam dados, como o sinal da figueira, para que soubessem que o Cristo, que o Messias, que Jesus já está às portas. E nós temos visto muita gente fazer prognósticos com relação a isto. Lembro-me que quando fui num evento na cidade de Poços de Caldas, um evento muito grande com vários amigos, eu ia com alguns oradores espíritas que eram muito queridos e conhecidos, e um deles convenceu os organizadores do evento e vários amigos de que o mundo acabaria no ano 2000. E eu avisei-o que não fizesse esse tipo de prognóstico, porque não havia nenhum sinal de que isso pudesse acontecer, nem nas escrituras, nem em outros lugares, que era muito perigoso esse tipo de prognóstico. Era preciso que tivéssemos muitos sinais, como sinais tenros da figueira e das numerosas folhas novas e brotos surgindo. E quando voltei para São Paulo, eu vim com um motorista que eles escolheram para me trazer e uma senhorinha. E ela tinha certeza que o mundo ia acabar no ano 2000 e ficou muito sentida comigo até, porque eu dizia que não seria no ano 2000. Depois nós tivemos a mesma coisa no ano 2012, com interpretações do calendário maia, aquela gravura, aquele baixo relevo tão conhecido no mundo inteiro. Como vocês sabem, o mundo não acabou no ano 2012. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, e me faz lembrar um conto do Malbatã, do livro O Céu de Alá, em que ele conta uma história ocorrida na aldeia de Oldivka,
na Ucrânia, que era uma aldeia onde havia um príncipe que chamava Alex Barrof, e por causa de ser o aniversário do czar, esse governador dessa cidade resolveu fazer uma imensa festa homenageando o czar, convidou muitos conhecidos, muitos nobres, até mesmo alguns artesãos que vinham sempre ao palácio, e serviu os melhores acepipes, os melhores vinhos, as melhores bebidas, a vodka, a rodo, e as pessoas começaram a beber e algumas começaram a ficar um tanto quanto alteradas devido à bebida alcoólica. E lá pelas tantas, o bope da aldeia, um homem muito considerado pelo seu vasto conhecimento, pelas suas atitudes, pela firmeza, porque ninguém jamais debatia sobre qualquer assunto sobre ele, pelos seus vastos conhecimentos e informações, ele lá pelas tantas se aproximou do governador e disse: eu venho lhe mandando várias cartas solicitando ao senhor algumas providências, eu tenho declarado e manifestado o meu desejo de que para a nossa aldeia crescer, mister se faz que a gente expulsemos da aldeia todos os judeus. Eles são muito apegados ao dinheiro, eles podem destruir a nossa economia, e isto pode chegar até aos ouvidos do czar e prejudicar a nós todos. E o senhor nunca me respondeu, nunca me deu atenção. Então eu gostaria que o senhor realmente fizesse um desafio hoje, que os judeus, através do seu rabino ou algum representante, fizesse uma tertúlia comigo intelectual na praça, um debate, um duelo de conhecimento, de tal sorte que aquele que perder pague com a própria vida, aquele que não souber dar a resposta à pergunta que lhe for feita. O governador não estava muito afim de aceitar, tanto que ele não havia respondido à questão, mas o Bope Ladislau foi tão incisivo, tão insistente, que ele mandou parar a música que estava sendo tocada por músicos exímios e resolveu então avisar a todos os presentes que haveria nas próximas semanas, que seria marcado através dele, uma tertúlia, um desafio entre o Bope Ladislau e algum representante dos judeus que moravam naquela aldeia, para saber quem seria o mais culto, o mais inteligente, o mais sagaz, porque aquele que não respondesse uma das perguntas do outro seria condenado à morte. Foi um movimento que impactou todos os convidados, os judeus ficaram muito chateados com isso, eles já vinham recebendo muitas hostilidades do Bope, né, do representante lá da inteligência da localidade, e que se considerava o dono da verdade e queria impor a sua vontade, portanto, através disso, mesmo ao custo de vidas de terceiros. E daí, alguns dias, apareceu um edital na aldeia do próprio governador Alexander, falando desse debate, marcando dia e hora. E todos os judeus, então, se reuniram nas suas comunidades, oraram muito e pediram ao rabino Uziel que ele os representasse. Mas Uziel dizia: não, eu tenho certeza que eu vou causar a expulsão nossa da aldeia, porque eu tenho certeza que, por mais conhecimento eu tenha, eu não chego aos pés do conhecimento do nosso Ladislau. Ele é um homem muito estudioso, ele pesquisa muita coisa, ele tem pessoas que pesquisam para ele, que trazem muitas informações,
eu não me considero de forma alguma preparado. E eles começaram a questionar se alguém da comunidade, se algum grupo, alguma pessoa se arriscaria a ser representantes deles naquele debate. E nisso, no meio do grupo todo, uma voz se ouviu: eu aceito o desafio. Todos olharam para o lado de quem estava falando isso e viram que era Elife, justamente um homem muito rude, quase inculto, que provia de água todas as moradias. Ele ia buscar a água no rio, nas fontes, e levava nas casas. Era esse o trabalho dele. Inclusive servia o próprio templo dos judeus com o seu trabalho. E todo mundo ficou abismado e disse: não, de forma alguma. Ele nunca demonstrou nenhum sinal de que ele seria o salvador do nosso grupo aqui na aldeia. Ele não demonstra os sinais necessários para que a gente confie nele. Mas o rabino Uziel falou: olha, nós não temos outra pessoa, eu realmente não tenho coragem de participar desse debate. Quem sabe é Deus que está nos dando esses sinais de alguma forma de que ele talvez possa fazer o que nenhum de nós acredita que tenha condição de fazer. Então eles resolveram aceitar o oferecimento daquele homem rude de ser o representante de todos no debate público que aconteceria na semana entrante numa das praças principais da aldeia. Então o tempo passou e no dia eles compareceram junto com Elife para o debate. E o governador perguntou para os judeus: vocês têm algum representante aí para debater com o Ladislau? Porque ele já está a postos aqui comigo e ele está inflexível. Aquele que não souber responder uma das perguntas, aquele que primeiramente não souber responder, será condenado à morte. Tanto que eu já postei aqui na praça também o carrasco nosso, já com a sua espada imensa, que tem capacidade de decepar uma cabeça, para que ele o faça no representante dos judeus ou neste que é o bope da aldeia. Muito bem. Levantou-se o rabino Uziel e apresentou Elife como o representante que iria debater com o sábio, o grande conhecedor de todos os assuntos, inclusive do Torá, da corte. E o homem ficou furioso. Como vocês têm coragem de me trazer esse ser ignóbil, esse ser ignorante, este homem que não tem capacidade nenhuma sequer para debater até mesmo com um asno, para debater comigo? Eu acho que isso é um insulto à minha cultura e à minha pessoa. Mas o governador apaziguou os ânimos e disse: você não tem nada a temer se você considera que ele não tem condição nenhuma a debater com você, mas eu vou colocar o carrasco entre vocês dois aí, na espera do primeiro que não souber responder uma pergunta, e aí ele perde a cabeça, e você não tem outra escolha, é o representante dos judeus, você tem que aceitar. Aí o bope pensou um pouco e disse: tá bom, eu aceito, mas vou considerar isso uma injúria à minha pessoa. E como eu não tenho nenhum receio com relação às perguntas que este ignóbil ser, este ínfimo ser, que não sei como é considerado humano, tem a petulância de querer debater comigo, eu vou deixar que ele faça a primeira pergunta. Então, foi dada a palavra a Elife,
e ele simplesmente se dirigindo ao Ladislau, perguntou alto e bom som, muito tranquilo, para que todos ouvissem: eu gostaria que o senhor dissesse o significado de Eneno Iudeia. O Bope olhou para ele, olhou para os circunstantes e disse: como é que você tem coragem de fazer uma pergunta imbecil desta? A resposta é simples: não sei. Nisto, o carrasco, a um gesto do rei, levantou a sua espada e degolou-lhe a cabeça. A sua cabeça caiu na areia do chão do palanque, enquanto seu corpo tombava ensanguentado. Todos os judeus ficaram admirados e depois se reuniram com Elife e disseram: escuta, da onde você tirou a pergunta? Aí ele disse: é porque tinha um sábio a quem eu servia muito a água, ele já morreu, ele era aqui da aldeia. E todas as vezes que as pessoas vinham fazer perguntas na sua casa, ele sempre respondia, explicava de uma forma que eu achava maravilhosa. Mas quando perguntavam o que era Eneno Iudeia, ele sempre respondia: não sei. Eu achei que, como ele não sabia, Ladislau também não saberia. E todos os judeus se entreolharam admiradíssimos, porque Eneno Iudeia significava não sei. Então nós não sabemos o dia nem a hora, segundo que Jesus disse, que ele viria, que ele estaria às portas, mas devemos ficar atentos aos brotos novos da figueira e às folhas novas que rebentam. E como nós estamos na época da primavera e as vésperas do verão, lembrei deste conto para explicar a linda parábola que Jesus contou aos seus discípulos, falando sobre a transição planetária. Espero que vocês gostem.